Olá, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo no livro de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do verso Efésios 2, de 11 a 22, tá? Estamos estudando então a carta de Paulo aos Efésios, versículos de 11 a 22 do capítulo 2. Vamos fazer a leitura. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz, ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema de lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Palavra preciosa da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele está querendo trazer à memória aos cristãos em Éfeso e a todos nós, né, de que quem somos hoje, né? Paulo aqui ele vai falar sobre esse lugar, quem nós somos hoje, o que ele fez por nós. Então, ele vai ampliar o conceito de corpo de Cristo, que ele fala lá no capítulo 1, no verso 23. Aqui esse conceito vai ser ampliado. Então, ele vai falar que primeira coisa que Deus fez através de Cristo foi nos aproximar dos judeus, né? Nós sabemos que o povo hebreu foi um povo formado a partir de um propósito. Deus escolheu um homem chamado Abraão, e de Abraão ele constituiu uma nação. Nós sabemos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou seus 12 filhos, José entre eles, foram para o Egito, do Egito saíram como povo liberto, como povo do Senhor, e constituíram a nação de Israel, né? E nessa caminhada Deus deu a eles princípios, Deus deu a eles bênçãos, Deus se manifestou de uma forma singular. E o Velho Testamento é a testemunha da ação de Deus no meio desse povo. Ações extraordinárias. E isso mostrando que o Deus que os hebreus servia era o Deus capaz de fazer muito mais, né? Era o Deus maior do que todos os deuses. E aqui Paulo fala, né, que havia um sinal de compromisso. Então ele vai falar, lembrai-vos, né? Portanto, lembrai-vos de que outrora, antigamente, vós gentios, né,
Gentios é todo aquele que não é judeu, né? Ele fala que vocês que não eram judeus, né? Gentios na carne, chamados incircuncisos, porque não tinham o sinal da circuncisão, que ele fala aqui que é uma marca, que era, na verdade, um ritual de pertencimento, né? O filho de um judeu deveria ser circuncidado ao 8º dia, como sinal de aliança. Era uma aliança, era o símbolo da aliança entre Deus e a nação de Israel. E o problema é que os judeus começaram a se achar superiores e melhores do que os outros povos, a ponto de desprezar aqueles que não eram judeus. E isso não é o propósito de Deus. E nós temos que aqui tirar uma lição muito importante, né? Paulo está contando essa história e tem algo a nos ensinar aqui. Assim como o judeu se orgulhava de ser judeu e desprezava aquele que não era judeu, a lição que nós temos que tirar aqui é o seguinte: não é porque nós conhecemos hoje o Senhor Jesus, né, que nós nos sentimos privilegiados por conhecer a palavra de Deus, por ser abençoados por Deus, que devemos desprestigiar ou invalidar ou criticar aquele que não é cristão. Entende? Nós temos que dar graças a Deus de fazermos parte do povo de Deus, pelo sangue de Jesus, mas nós não devemos nos achar superiores ou melhores do que aqueles que ainda não passaram pelo processo do novo nascimento, que ainda não fazem parte do povo de Deus. O papel de Israel era de proclamar as virtudes, proclamar, falar do Deus de Israel para todos os povos, e não se contaminar com os deuses pagãos. E o nosso papel é semelhante hoje, como igreja. Nosso papel é falar de Jesus no mundo hoje que jaz no maligno. Nosso papel é falar do amor, da graça de Deus e ser inclusivos no sentido de trazer para próximo de nós, orarmos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor e não desprezarmos ou ignorarmos. Então, a primeira coisa aqui que Paulo vai falar é exatamente que Deus nos aproxima uns dos outros. É o que ele vai falar nessa primeira parte aqui do versículo do 11 ao 13. Ele fala, ó, eu vou ler na tradução mais conservadora. Portanto, lembrai-vos de que outrora gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Tá? Deus tinha promessas para o mundo, só que as pessoas não conheciam essas promessas porque os judeus não compartilhavam, né? E eles estavam vivendo sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, vamos falar aqui. Quando a gente não tem Deus, que esperança que a gente pode ter, né? Sem Deus no mundo, o que é a vida? É comer, beber, ganhar dinheiro, ter muitas riquezas, formar uma família, morrer e acabou? A vida é isso? Muitos que chegam no final de sua vida, sem conhecer a Deus, morrem sem esperança. Morrem lamentando porque percebem que o fim chegou. Mas aqueles que conhecem a Deus, eles vivem nesta vida com uma esperança de uma outra vida, a vida eterna. Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus tem um lugar no céu, tem uma habitação para o seu povo. Essa esperança é que nos ajuda a andarmos nessa terra, em meio às lutas e às diversidades, sem nos abatermos, porque sabemos que o Senhor está conosco,
estamos vivendo essa época de incertezas, de dúvidas, de preocupações, mas acima dessa camada aparente tem o sobrenatural, tem o invisível, tem um Deus que está caminhando conosco. E esse texto, ele vai falar exatamente isso. Que antes os judeus, assim como Deus acompanhava os hebreus no deserto, com uma coluna de nuvem, de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, da mesma forma que Deus provia o maná, que Deus provia o suprimento, que Deus cuidava, isso tudo é um jeito de falar que Deus é aquele que cuida de nós hoje. Ele caminha conosco. Nós estamos peregrinando. Como os hebreus, nós estamos peregrinando nessa terra e estamos em direção à nossa Jerusalém celestial, né? A terra prometida. Essa é a nossa caminhada. Nós queremos atravessar o Jordão. Nós queremos entrar, tomar posse da terra. E nós vamos tomar posse dessa terra. Não aqui, mas no novo céu, como diz a palavra, e na nova terra. Então, essa é a esperança. Porque a melhor coisa que tem é você andar com Deus nesse mundo. Quando você anda sem Deus no mundo, é difícil, a sua esperança é uma esperança tola, é uma esperança que não se sustenta, é uma esperança que te ilude, porque a morte vai chegar para você, né? E se você não tiver Deus no teu coração, onde você vai passar a eternidade? Jesus mesmo chamou de louco aquele que morre sem conhecer a Jesus, né? Então aqui a primeira coisa ele fala isso, mas agora, em Cristo Jesus, ele vos deu a nós, gentios, né? Que antes estávamos longe, ele nos aproximou pelo sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus Cristo une judeus e gentios, une homens e mulheres, une pobres e ricos, une, sabe, nações, une todos, não há diferença. Nós não podemos ter preconceitos. No reino de Deus não há lugar para preconceitos. No reino de Deus há lugar para acolhermos as pessoas e falarmos para ela do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma sociedade que traz para si as pessoas para trazer salvação e esperança a elas através do sacrifício de Jesus Cristo. É isso que ele está falando aqui. Então, a primeira coisa que ele está dizendo é exatamente isso, que Deus em Cristo nos aproxima daquele que é diferente de nós. Então, a primeira lição que nós temos que tirar aqui hoje é: não despreze teu irmão, não despreze o seu próximo, ore por ele, caminhe a segunda milha, seja benção. É o que Jesus fazia, não é? Jesus, quando aqui esteve, ele nos deixou o exemplo de como é ser humano. E é impressionante que os registros dos evangelhos nos dá uma lição de vida. Se a gente se preocupasse em tão somente viver na dimensão de Jesus, nós teríamos um mundo melhor, né? Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, a partir do versículo 14, ele nos dá paz. Deus não dá só apenas esperança, mas ele nos dá paz. Porque, diz o verso 14, porque ele é a nossa paz. Fala para mim, existe coisa melhor do que você ter esperança e ter paz? Né? Paz. Nós devemos ser da paz. Jesus é o príncipe da guerra. Tá certo? Não. Jesus é o príncipe da paz. Crente, né? Servo de Deus, deve ser um agente da paz. O prêmio Nobel da Paz deveria ser dado à igreja, né? A cristãos. Nós devemos promover a paz, a unidade, porque é isso que ele fez. E ele fala que essa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha, você como crente em Jesus, você deve desfazer toda a sua inimizade. Se você tem algum inimigo, você deve orar por ele. Jesus nos ensinou isso.
Orar pelos nossos inimigos. Sabe o que acontece quando você ora pelo seu inimigo? Ele deixa de ser seu inimigo. Você olha para ele com graça e misericórdia. Você ora para ele como alguém que talvez ainda não conhece o Senhor. Não é? Então, a gente não deve ter inimigo. A igreja não é lugar de inimizade. E ele fala aqui que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. É interessante, amados, que a igreja, ela é um lugar para pessoas obedecerem à lei, não por medo da punição. A gente não deve obedecer à lei com medo de ser punido. Nós devemos obedecer por amor, né? Não é por ordenança. É aquela história que eu sempre falo, né? É diferente de você obedecer seu pai, porque você teme o corretivo que ele pode dar. E você obedecer seu pai porque você o ama, né? É a brincadeira. Seu pai manda você lavar o carro dele, e você faz porque teu pai é um cara que está sempre cuidando de você. Você tem prazer em retribuir o amor dele, fazendo aquilo que ele te pede. Outra coisa é você lavar o carro porque você tem medo dele proibir você de jogar videogame. Ele vai proibir você de ir ao cinema. Ele vai proibir você de ir jogar bola. Então, é o medo da punição. Então, eu faço para poder receber alguma recompensa. No reino de Deus, a gente não faz para receber nenhuma recompensa. A gente faz por amor. Isso aqui que é a palavra de Deus, tá? Não tem mais ordenança, tem convite, né? Para que dos dois criasse para si um novo homem, fazendo a paz. Olha que palavra preciosa. E olha o que ele diz: e através da paz reconciliasse ambos em um só corpo. Que corpo é este? É a igreja. A igreja, diz a Bíblia, é o corpo de Cristo. E qual é o meio que ele forma a igreja? Por intermédio da cruz. Não existe igreja sem cruz. É na cruz que a inimizade é destruída, porque lá na cruz nós crucificamos o nosso velho homem, ranzinza, egoísta, avarento, briguento, rabugento, né? Na cruz a gente deixa o velho homem lá e passa a viver uma nova vida. E vindo, está falando de Jesus aqui, ó, evangelizou a paz. A palavra evangelizar é boas novas, né? Ele veio trazer uma boa nova. Olha, Jesus é aquele que veio trazer paz a vós outros que estáveis longe, aos gentios, e paz também aos que estavam perto, aos judeus. Deus é aquele que não exclui, não faz acepção de pessoas. Ele quer unir todos debaixo da cruz de Cristo para servir a Deus através da sua igreja, né? E terceiro aspecto que ele fala aqui, ó, tá? Ele nos dá paz, ele nos dá acesso à sua presença. Olha o que diz o versículo de número 18. Olha o que está falando esse versículo de número 18. Olha lá. Porque por ele ambos temos o quê? Acesso ao Pai em um espírito. Esperança, paz, unidade e acesso a Deus. A gente vê nas culturas pagãs que tem os feiticeiros, que tem os iniciados, aqueles que fazem rituais para mover os poderes sobrenaturais. Várias religiões têm isso, né? É o sacerdote, é o curandeiro, enfim, tem o nome que quiser dar. É o indivíduo que
ele tem, por uma iniciação, acesso a forças ocultas. Na igreja não tem curandeiro. Na igreja não tem ninguém que tem oração forte. Não tem ninguém que faz mandinga. Na igreja, todos têm acesso ao trono da graça. Todos têm poder de entrar na presença de Deus e clamar. Então, põe uma coisa na tua cabeça. Você não precisa fazer nenhum ritual. Você só precisa ser de Jesus. Porque quando você é de Jesus, através de Jesus, você entra na presença de Deus. Jesus falou, você entra no teu quarto, fecha a porta. E quem vai te ouvir? O Pai. Então, nós somos homens e mulheres que podemos orar no nome de Jesus e invocar o poder do nome de Jesus, o poder do sobrenatural nesse mundo natural. E a oração tem poder, vocês sabem disso. Tiago fala que muito pode a súplica do justo, mas é preciso se orar com fé. Você tem que orar acreditando. Você tem que orar na autoridade do nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus age. A palavra de Deus diz, tudo que pedirdes segundo a minha vontade, eu vos atenderei. Porque tudo que pedirdes segundo a vontade do Pai, Ele vos atenderá. Então Deus é aquele que opera através da nossa intercessão. A igreja deve orar. A gente às vezes ora mecanicamente, mas toda oração é um culto a Deus. A oração é o momento em que a gente sai do natural e entra em contato com o sobrenatural. E é isso que ele está falando aqui, nós temos acesso ao Pai em espírito. O próprio Paulo vai falar em Romanos que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis. E clama, Abba, Pai. Você não precisa ter fazer nenhum ritual. Você só precisa entregar teu coração para Jesus. E abrir tua boca. E falar, e clamar. E o Senhor vai ouvir o teu clamor. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. E é isso que esse texto está dizendo. Que agora não é só judeu, é todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Jesus quer discípulos de todos os povos. Esta é a hora última da igreja. Vivemos dias estranhos. Talvez o tempo da igreja esteja terminando. Talvez Jesus esteja às portas para restabelecer o seu reino, porque ele vai fazer isso. E nós, desta geração, devemos viver como se fôssemos a geração que vai ser arrebatada, a geração que vai ver o Cristo vindo na sua glória. Não viva achando que vai demorar muito. Isso é uma falácia de Satanás. Ninguém pode dizer se vai demorar muito. Não existe nenhuma evidência que vai demorar muito. Pastor, mas também a gente pode falar que vai vir agora. Não, a gente não pode falar que vir agora. Mas a gente tem que viver como se fosse voltar agora. Você tem que viver como se Jesus fosse voltar agora. Isso é palavra de Deus, não é conversa de pastor Newton, não. Quem disser para você, tem muito tempo, você toma cuidado. Pastor, mas pode acontecer que não vem. Pode acontecer que a gente morra, outras gerações venham. Mas eu quero crer que a minha geração é a geração que vai subir. É a geração que vai ver o Senhor Jesus. Viva assim. Se a igreja viver assim, a igreja vive em alerta. A igreja não faz tenda nesse mundo. Paulo fala que nesse mundo nós não podemos criar raízes. Nós temos que usar desse mundo para proclamar o evangelho. Nós temos que viver aqui como peregrinos. Fazemos nossos planos, construímos nossas casas, criamos nossos filhos, desejamos ver nossos netos, perfeitamente normal. Traçamos nossos planos de carreira, super normal. Mas de uma hora para outra tudo isso pode não acontecer. Jesus pode vir.
e nos levar. Esses dias eu estava conversando com uma irmãzinha na igreja que está grávida. E ela estava falando exatamente isso. Falar, se Jesus voltar, amém, eu vou ver meu filho lá no céu. Entendeu? Isso que é a esperança. É assim que a gente tem que viver. Ah, não, deixa eu casar primeiro. Ah, deixa eu ver meu filho. Ah, deixa eu ver meu neto. Isso não é um espírito correto. Nosso coração não pode estar aqui. Senhor, se o Senhor tiver um plano para ver meus netos, eu quero ver, se ver meus filhos. Mas eu quero, antes de todas as coisas, estar glorificando o Senhor na minha vida. Isso é ser igreja. Estar com o Senhor. E quarto aspecto, ele nos dá uma nova família. A igreja é uma família. Olha o que diz a partir do versículo 19 ao 22. Olha o que está falando. Assim, olha que lindo quando ele terminando esse estudo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Irmão ajuda um ao outro. Irmão caminha um com o outro. Irmão está junto. Nós somos uma família e nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo. Nós somos uma família que vivemos em torno do nome de Jesus, né? Ele é a pedra angular, como diz aqui, ó. E na tradução aqui mais contemporânea, ele vai falar o seguinte, ó. Portanto, vocês já não são estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Então, quando nós estamos unidos, a igreja é o corpo de Cristo. Há poder quando nós nos unimos em nome de Jesus. Há poder quando nós concordamos em nome de Jesus. Há autoridade na vida da igreja. Nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa unção. Por isso, orar pela governança do mundo é dever da igreja. E os céus se mobilizam. A gente tem que interceder pelos governantes. A gente tem que interceder pelas autoridades. Muito pode a súplica da igreja. A igreja tem poder. Agora, se nós não acreditarmos nisso, nós não vamos utilizar o poder que está à nossa disposição. Então, em vez de você se desesperar, em vez de você se preocupar, você tem que orar. Apresenta diante dele, através das súplicas, das orações, aquilo que te angustia, aquilo que te preocupa. Ore pelos enfermos, ore pelas dificuldades, ore pelos desempregados, ore pelas circunstâncias. Porque é o que o texto está dizendo isso aqui, ó. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita no meio do povo de Deus. E aí nós temos o Salmo que diz: quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. É como orvalho, como no monte de Sião. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. O orvalho trazia vida, rejuvenescia, restaurava. Quando a igreja se une em oração, quando a igreja se une como um só corpo, quando nós vivemos como essa comunidade, o poder de Deus se manifesta entre nós, vidas são resgatadas, circunstâncias são mudadas, porque nosso Deus opera através da igreja. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Isso é ser igreja.
Que nós possamos, aqui na IPI de Viliara, que você que está ouvindo essa mensagem, não sei onde é que você está, que você possa ser luz, possa ser bênção na sua comunidade, com o seu pastor, com seus líderes, com o povo de Deus. Não deixe de congregar. Esse negócio de crente que vive sem igreja, isso é uma coisa de Satanás, ele te enfraquece. Um exército onde cada soldado está num canto não tem força de batalha. Nós temos poder quando estamos unidos. Então, se você é um crente em Jesus, mas está longe de uma igreja local, procure uma igreja local. E se filie e una-se aos seus irmãos em um só corpo, para servir ao Senhor e ser bênção, e ser instrumento nas mãos do Pai. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração. Sê tu uma bênção. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa noite.